Bom, nesse vídeo eu quero comentar um pouco sobre o Adam Neumann, sobre o Adam Neumann e o Flow, mas esse Flow não tem nada a ver com o Flow Podcast. Na verdade, Flow é o nome de uma nova startup que está sendo criada por esse cara e que a startup foi criada e instantaneamente ela já virou um unicórnio. Ela já virou uma startup que vale mais de $1 bilhão. E o Adam Neumann, esse cara aqui, ele é uma figura bem controversa nesse mundo de startups. Para ter uma ideia, esse cara tinha criado uma outra startup alguns anos atrás, a WeWork, que provavelmente muitos de vocês já devem ter ouvido falar, que trabalha com aluguel de espaços de coworking. E essa startup dele chegou a valer $47 bilhões, mas mesmo assim acabou falindo depois de um certo tempo. Então vamos comentar um pouco sobre isso nesse vídeo, comentar um pouco sobre como que vai ser essa nova startup desse cara e algumas histórias bem polêmicas sobre esse negócio. Bom, essa semana saíram várias dessas notícias comentando sobre esse caso, comentando sobre a nova empresa do fundador do WeWork que conseguiu levantar $350 milhões. E a parte mais curiosa nessa história e o motivo de estar todo mundo comentando sobre esse assunto é que esse cara aqui, ele conseguiu fazer uma empresa que valia bilhões ir à falência, que no caso foi a WeWork, como eu comentei anteriormente. Só que por mais que a empresa tenha ido à falência, ela continua existindo. Até se a gente entra no site, eles continuam oferecendo o serviço deles, que é o serviço de coworking, de você alugar um lugar através da plataforma e montar uma empresa dentro dos espaços que eles alugam. Na verdade, todo esse movimento de coworking que surgiu aí nos últimos anos, a WeWork foi a pioneira nisso. Foi a primeira grande empresa que fez isso em larga escala. Na verdade, é como se todos os coworkings que existem aí pelo mundo copiaram o modelo de negócio do WeWork. Só que esse cara era extremamente excêntrico e ele gastava fortunas de dinheiro de forma completamente irresponsável. Ele era o típico yuppie hipster de startup americana, daqueles que anda descalço no centro de Nova York só pra pagar de legal. Sei lá, pra vocês terem uma ideia, no escritório de Nova York existia cerveja liberada, ilimitada, pros seus funcionários. Qualquer um poderia ficar tomando cerveja o dia inteiro se quisesse. E fora isso, o cara gastava com viagens e festas de um jeito completamente irresponsável. O comportamento excêntrico desse cara era tão bizarro que em uma das viagens que ele fez, ele alugou um jato para ir dos Estados Unidos para Israel. E existem alguns depoimentos da tripulação que fez parte desse voo, que eles foram fumando maconha a viagem inteira entre os Estados Unidos e Israel. Só que o problema foi que quando eles pousaram, a população encontrou dentro do avião uma caixa de sucrilhos cheia de maconha dentro. Ou seja, os caras fizeram a viagem fumando maconha e sobrou maconha e eles deixaram dentro do avião. Só que como era um avião fretado e transportar drogas de um país para um outro pode ser bem complicado, a empresa que eles tinham fretado esse avião, esse jato, mandou o avião imediatamente embora de Israel. Ou seja, deixaram os caras lá e mandaram o avião de volta imediatamente, transportando a droga de volta para os Estados Unidos, para evitar uma possível acusação de tráfico de drogas. Então esse CEO tá nesse nível de bizarrices, de excentricidade, de andar descalço no centro de Nova York, a viajar de jato particular fumando maconha pro Oriente Médio. E tem até uma série agora que lançou na Hulu, aquela plataforma de streaming, que é contando exatamente a história dessa WeWork, de como uma empresa unicórnio que chegou a valer $47 bilhões conseguiu quebrar. Bom, mas o grande lance é que esse cara voltou à tona. Apesar de ele ter falido a empresa anterior dele, agora ele conseguiu esse aporte de 350 milhões. E por que isso é uma coisa meio louca? Eu acho que a coisa mais louca desse mundo de startups é que mesmo o cara sendo ruim, ele acaba ganhando dinheiro com isso. Mesmo o cara tendo hábitos excêntricos e até certo ponto criminosos, mesmo a empresa do cara tendo ido à falência, ele conseguiu tirar dinheiro disso. Então houveram injeções de capital de outras empresas para conseguir manter a WeWork funcionando. E simplesmente afastaram esse Adam Neumann da diretoria da empresa para controlar os gastos, já que ele não conseguia administrar nada. Só que por que esse cara que teve uma startup que faliu e que não parecia uma pessoa muito confiável conseguiu levantar $350 milhões de uma das empresas de venture capital mais famosa dos Estados Unidos? Bom, talvez o grande lance seja que a ideia desse cara para a nova startup que ele está lançando, que se chama Flow, é uma coisa bem interessante. Diga-se de passagem, tem uma coisa muito louca por trás dessa ideia. Se a gente acessa o site dessa Flow, só tem essa mensagem aqui: Live Life in Flow, e tem esse logo aqui que fica mudando de cor, e dizendo que ela vai ser lançada em 2023. Mas buscando o pouco que se sabe sobre essa empresa, muito provavelmente essa Flow vai ser uma empresa de aluguel de apartamentos. Aluguel de apartamentos num conceito um pouco mais moderno, num conceito de comunidades. Assim como a WeWork era o aluguel de espaços de trabalho, agora supostamente essa Flow vai ser um aluguel para moradia.
Nesses últimos anos, com o dinheiro que esse Adam Neumann ganhou na WeWork, que é uma coisa bizarra o cara ter falido uma startup e mesmo assim ter tirado dinheiro disso, esse cara começou a comprar um monte de apartamento. Ele comprou mais de 3 mil apartamentos em diversas cidades dos Estados Unidos. E a ideia dele agora é alugar esses apartamentos de uma forma um pouco mais moderna, focado principalmente na geração mais nova, geração Z e Millennials, que sofrem com esse problema de alto custo das propriedades e imóveis. Então eles querem literalmente montar um condomínio que todos os apartamentos vão pertencer a essa empresa e as pessoas vão poder alugar os apartamentos diretamente da empresa e tudo vai ser meio que controlado utilizando tecnologia. Então todas as contas que tu vai ter que pagar vai ser por aplicativo, vai ter serviço de quarto e limpeza que você pode chamar pelo aplicativo também. Todo um conceito de serviços que vão ser fornecidos nesse ambiente junto com o pagamento do aluguel. Até tem algumas pessoas chamando esse flow de uma moradia estudantil para adultos. Que esse lance de ser uma community driven, ou seja, ser um ambiente de moradia focado na comunidade, lembra um pouco esse ambiente de universidade e tudo mais. Mas o público-alvo são as pessoas que querem morar em algum lugar, mas que já possuem um trabalho, e principalmente o trabalho remoto. Então um grande lance seria facilitar o aluguel de um apartamento. Basicamente você poderia simplesmente entrar nesse site deles no Flow e utilizar o serviço de aluguel, escolher um apartamento e tudo já estaria meio que pronto. E todos os serviços, contas e funcionamento da propriedade se daria pelo aplicativo. Então o que eles estão querendo fazer é facilitar esse processo de aluguel. Criar algumas vantagens utilizando tecnologia para conseguir atrair esse público mais jovem. E até porque essa questão de moradia em várias cidades do mundo, principalmente nos países desenvolvidos, é um grande problema. Sei lá, imagina alguém que, por exemplo, nasceu em Nova York. Uma pessoa jovem que nasceu e agora está nos seus 20, 30 anos e mora na cidade de Nova York. É literalmente impossível que essa pessoa, seguindo a trajetória normal de, sei lá, estudar, ter um trabalho e acumular dinheiro, é praticamente impossível que essa pessoa consiga comprar uma propriedade na cidade de Nova York. Por causa que os preços são absurdos. E isso ocorre em várias partes do mundo. Na Europa, em várias cidades dos Estados Unidos e até mesmo aqui no Brasil, se a gente parar pra pensar. Como é que uma pessoa que não é herdeira, que não herdou grande quantidade de dinheiro, conseguiria apenas com o seu trabalho comprar um apartamento em alguns bairros de São Paulo, nos bairros centrais da cidade? É uma coisa que, se a gente parar pra pensar, já saiu da realidade de muita gente. Então essa tentativa de reinventar o aluguel, de transformar o aluguel numa coisa um pouco mais simples para as pessoas mais jovens e que moram nessas grandes cidades, é uma coisa que faz total sentido. E até dizem que uma das estratégias desse flow vai ser fornecer a opção de você pagar o seu aluguel e um valor a mais, e esse valor ser utilizado para comprar aquele imóvel. Então você meio que ia pagando o aluguel no decorrer do tempo, e depois de alguns anos, aquele imóvel seria seu. Mas tendo visto o histórico meio excêntrico desse cara, tem grande chance disso não dar muito certo. Apesar de que a ideia parece que faz sentido. E eu acho que no fundo, a grande ideia desses caras é conseguir criar um aplicativo onde você vai conseguir alugar um imóvel tão facilmente quanto você, sei lá, aluga um Airbnb ou chama um Uber, sei lá. Que essa questão de você ter um lugar pra morar vai ser tudo meio que resolvido pelo aplicativo. E como a propriedade já vai ser da própria empresa, a Flow vai ser dona do lugar que você está alugando, não vai ter essa questão de proprietário e inquilino e contratos de imobiliária. Vai ser uma coisa um pouco mais prática de acontecer. Então toda a burocracia envolvida num processo de aluguel com certeza vai ser muito menor. E até existem questões de colocar NFT nesse negócio. Existem alguns indícios de que eles vão enfiar blockchain dentro desse flow. E um dos usos disso poderia, por exemplo, utilizar NFT para representar o seu contrato de aluguel. Então, sei lá, para você conseguir acessar a sua propriedade e provar que você realmente está alugando aquele imóvel, poderia ser via NFT. E até uma das ideias é que você poderia mudar facilmente de cidade, mudar de casa, basicamente, mudar de uma propriedade desse flow para outra propriedade em outra cidade dessa mesma startup, só provando que você é detentor do contrato ali de aluguel. E talvez blockchain seja realmente um dos usos bem interessantes para isso. Enfim, tem um monte de gente especulando sobre esse assunto. Dizem que até aqueles Bored Ape Yacht Club, aqueles macacos de NFT, estão servindo para dar acesso a alguns locais, alguns clubes. Só pessoas que têm aqueles macacos podem ir em alguns locais. Meio que uma lista VIP pelo fato de você ter aquele NFT. Então tem gente especulando que talvez esse flow use esse tipo de tecnologia. Porque esse Adam Neumann, um tempo atrás, adquiriu uma empresa que faz esse tipo de coisa. Bom, enfim, esse mundo de startup é bizarro demais. Por mais que essa flow talvez não dê certo, uma coisa a gente sabe que com certeza vai acontecer. Se essa flow for a falência, de qualquer forma, com certeza esse Adam Neumann vai fazer muito dinheiro com isso.